boa tarde. Meu nome é Júlia Diva Zavariz, eu sou médica radiologista, especialista em ultrassonografia, trabalho aqui no Hospital das Clínicas e também para o Grupo DASA aqui no Brasil. E essa aula de hoje a gente vai abordar um pouco sobre o valor do exame de ultra... Não se escuta? Opa. O valor... Melhor? O valor do ultrassom na avaliação do transplante renal. Peço desculpas, deve provavelmente ter erros ortográficos e de gramática, porque o meu espanhol não é muito bom, mas para abranger, vamos fazer algumas considerações gerais antes de entrar em definitivo no tema. Só para relembrar, o transplante renal é o único tratamento realmente definitivo, atualmente disponível, para os pacientes que entram numa insuficiência renal crônica, irreversível. Enquanto não se pode fazer o transplante, o paciente aguarda nessa fila, caso tenha as condições para fazê-lo, tratando-se através de diálise. E as causas mais frequentes que levem a essa insuficiência renal dialítica são a hipertensão arterial sistêmica, a diabetes mellitus e glomerulonefrites. Mas uma grande parte dos transplantes renais acontece sem que a gente saiba qual foi, de fato, a etiologia que levou a essa insuficiência renal crônica. Então, a ultrassonografia, na verdade, o papel da imagem, não é só após a cirurgia do transplante, mas a gente tem um papel também na avaliação pré-transplante, tanto da pessoa que vai receber esse rim, quanto a pessoa que vai doar. Então, o receptor renal, por ter uma doença renal crônica, ele já tem um risco aumentado de neoplasias. Lembrar que vai ser adicionado um outro risco quando ele passa a tomar imunossupressor para o resto da vida. Então, uma vez na lista de espera para receber um transplante, esse paciente é submetido a um rastreio para neoplasias. Então, a gente comumente faz no serviço ultrassom de abdômen total para esse rastreio e, no caso das mulheres, ultrassom endovaginal para avaliação dos órgãos ginecológicos e, no caso do homem, em algumas vezes é indicada a ultrassonografia da próstata. Também no receptor, nós fazemos sempre uma avaliação do leito que vai ser utilizado na cirurgia. Então, eles são submetidos a um estudo Doppler para avaliar sempre a rede arterial, a aorta, as ilíacas, principalmente para esses pacientes, pelo longo tempo de hipertensão e longo tempo de diabetes, costumam ter leitos arteriais, possivelmente com ateromatose e eventuais estenoses. Como o enxerto ele pode ser alocado dos dois lados do corpo, tanto na fossa ilíaca direita quanto esquerda, um estudo para avaliar qual seria o melhor local, ou se vai fazer diferença isso na cirurgia é necessário. Para aqueles que, muitas vezes, para a confecção de acessos venosos, anos e anos de diálise, às vezes perde a fístula, muitos deles já foram submetidos à cateterização dos vasos femorais. E, nesses casos, eles também pedem para que a gente faça uma avaliação, porque uma trombose venosa na região que você vai fazer a ligadura também seria impeditiva para a realização do transplante. Isso. O doador, a gente vai também fazer uma avaliação pré-transplante, no caso do doador vivo, obviamente, para avaliar um ultrassom de rins e vias urinárias, para avaliar os rins desse paciente. Muitas vezes é encontrado cálculo que o paciente nem sabia ter. Então, para a gente ver se tem algum sinal ou alguma alteração nos rins desse paciente. Eventualmente, um rim em ferradura, que ele desconhecia ter, também vai ser impeditivo para a doação, e outras causas. Uma urografia é utilizada para avaliar a anatomia daquele rim e do sistema excretor, e também como está a função renal, e uma angiografia ou uma angiotomografia
para o cirurgião poder fazer a sua preparação pré-operatória. Ele precisa saber o número de artérias que aquele rim que vai ser utilizado como enxerto tem, se ele está patente, se não tem nenhuma trombose, alguma estenose, a posição dos vasos renais, a situação em relação à aorta. Então, tudo isso é necessário para o planejamento cirúrgico. Em relação à técnica operatória, e aí vocês vão entender um pouquinho mais para frente, quando eu entrar no mérito da avaliação do Doppler, desse rim transplantado, é necessário que a gente entenda uma peculiaridade. Quando você tem um doador vivo, ou seja, uma cirurgia programada, a gente tem um tempo de isquemia chamada isquemia quente, que é o tempo desde que você interrompe o fluxo sanguíneo do rim, né, com que você clampeia a artéria, até você colocar numa solução gelada para preservação. Então, o tempo que esse rim demora para resfriar é o tempo em que ele fica em isquemia quente. No doador falecido, adiciona-se a esse tempo de isquemia quente um outro tipo de isquemia, que é a isquemia fria, que é o tempo que, uma vez esse órgão já resfriado, leva para ser colocado na pessoa que vai receber o rim. Então, mais uma vez, quando esse transplante é programado, um transplante intervivos, um está no centro cirúrgico, numa sala ao lado da pessoa que está doando, então esse tempo é muito curto, mas o doador falecido pode vir de outro estado, esse órgão, então esse tempo costuma ser variável e certamente maior. O ideal é que seja feito em até 12 horas, isso seria a situação perfeita. Pode ser realizado, existe viabilidade desse enxerto até 2 dias após a morte, né, após a interrupção de fluxo, mas se for maior do que 24 a 30 horas, isso aumenta muito a chance da necrose tubular aguda. Então, no fim das contas, isso tudo é para levar a esse ponto. Quando eu tenho na minha cirurgia um receptor que recebeu uma doação de um cadáver, eu tenho o meu tempo de isquemia fria maior e eu espero que tenha mais necrose tubular aguda, mais do que no intervivos. Se eu tenho sinais de necrose tubular aguda num transplante de intervivos, isso não é uma boa perspectiva. Já num doador cadáver, isso é quase que esperado. Em relação à técnica operatória, é necessário ter alguns cuidados para a gente evitar complicações pós-cirúrgicas. Então, é necessário que os cortes sejam limpos, que você tente danificar o menos possível os vasos linfáticos ao redor. Se possível, procurar preservar um pouco de gordura ao redor dos vasos e do ureter. Quando houver múltiplos vasos, é necessário fazer ou a ligadura, se eles forem muito pequenos e não representarem o aporte de sangue para um território grande, ou uma anastomose, principalmente no caso de artérias duplas ou triplas, para que isso facilite as anastomoses e reduza o número de anastomoses. Quanto menos anastomoses, menor a chance de complicações locais. Essa ligadura de vasos linfáticos é no sentido de evitar a formação de linfocélies, mas é algo bastante difícil de ser realizado. E, em relação à anastomose ureteral, anastomose para drenagem da urina, o que se pode tomar o cuidado na técnica operatória é fazer uma tunelização do ureter. Eu vou mostrar um esquema mais para frente para ser mais fácil de entender. Então, nesse slide, a gente vê a anastomose que é usada para adultos em maior escala, é a que a gente usa aqui no hospital. Existem variações dessa técnica. A parte infantil é uma questão à parte, né? Em geral não são ligados nesses vasos, mas esse é o tipo mais comum. Então, o rim aqui alocado extraperitonealmente, neste caso numa fossa ilíaca direita, a sua artéria vai ser ligada à artéria ilíaca externa e a veia ilíaca externa. As variações mais comuns, principalmente nas crianças, é fazer essa ligadura, ao invés de usar artéria e veia ilíacas externas, usar as comuns.
E o ureter, ele vai ser alojado aqui na vesícula, ou na bexiga urinária, perdão, fazendo essa tunelização, que eu vou mostrar mais adiante. Então, qual é o nosso protocolo de documentação? Então, quando nos pedem uma ultrassonografia para avaliar o rim transplantado, sem especificar que é necessário incluir o Doppler, uma avaliação mais geral, o que necessariamente a gente coloca no relatório? Primeiro, a localização do enxerto, se ele foi alocado na fossa ilíaca direita ou esquerda, as dimensões renais, no mínimo a gente deve realizar a mensuração do diâmetro bipolar, na busca de eventuais aumentos que se dão mais agudamente por algumas causas, e cronicamente, se esse rim sofrer novamente uma nefropatia, a longo prazo as dimensões vão se reduzir. Então, a gente precisa ter um valor de controle dessa dimensão bipolar. Devemos medir também a espessura do parênquima, avaliar como está a ecogenicidade, a ecotextura desse parênquima, lembrando de sempre destacar se está normal a relação habitual que a gente vê entre a ecogenicidade do córtex, que deve ser um pouco maior do que a medula. Sempre que houver coleções adjacentes, nós devemos falar sobre elas. Eu vou apontar como a gente deve descrever, e, mesmo ao modo B, olhar a região das anastomoses, porque muitas vezes uma estenose de artéria renal ela é visibilizada até no modo B, e aí a gente poderia indicar, ou mesmo na mesma hora prosseguir a investigação utilizando o Doppler. Se for pedido um Doppler, além desse exame que a gente faz ao modo B, nós vamos complementar avaliando o leito das anastomoses, então a anastomose arterial. Nessa região a gente vai medir a velocidade sistólica na anastomose e na artéria que fica imediatamente anterior, então no caso a artéria ilíaca externa, ipsilateral, e vai medir também a velocidade sistólica, a velocidade sistólica na anastomose e na artéria ilíaca, para fazer a relação. Vai avaliar toda a extensão da artéria renal. A gente frisa a anastomose porque é o ponto onde mais a gente costuma ter estenose e trombose, mas a gente deve avaliar toda a extensão da artéria, que não é muito grande, é facilmente avaliável, e também avaliar a região da anastomose venosa, observando se está pérvia e medindo a velocidade máxima na região da anastomose e na veia ilíaca externa, ou veia ilíaca comum no caso das crianças. Em relação à estenose venosa, ao contrário da artéria, que a gente costuma estipular o dobro da velocidade para um valor significativo, uma estenose significativa, no caso da veia, se triplicar esse valor é que a gente considera que é um aumento significativo de velocidade. Continuando a avaliação o Doppler, depois que a gente olhar os leitos vasculares maiores, nós vamos fazer uma avaliação do enxerto em si, então fazer avaliações intrarrenais. A gente faz um mapa vascular, na busca, um mapa com box bem aberto, buscando áreas de infartos segmentares ou regiões em que a gente possa ter fístula arteriovenosa, e depois a gente reduz o box para fazer medidas. Então, nos 30 dias iniciais, nós fazemos 9 medidas. Nós fazemos as medidas em artérias segmentárias, nas artérias interlobares e nas artérias arqueadas, dividindo o rim em 3 terços, terço superior, o médio e inferior. Fazemos uma medida em cada terço, num total, então, de 9 medidas. E o que a gente vai medir? No caso das artérias segmentares, a gente vai usar algum tipo de mensuração da aceleração, seja o índice, seja o tempo. Tanto faz o que for mais fácil. Isso na busca de alterações pós-estenóticas. Então, a gente está avaliando, na verdade, tardos parvos. E por que a gente faz isso nas segmentares? Porque é muito mais fácil da gente ver o ângulo. E a aceleração é dependente do ângulo. E o índice de resistividade nós fazemos em todas as amostras. Então, as segmentares, as interlobares e as arqueadas dos terços superior, médio e inferior. E a gente vê alterações de índice de resistividade por diversas causas, que podem ser desde obstrutivas urinárias até vasculares.
E uma coisa interessante é que quando a gente não acha alterações nada anterior a este ponto, e você tem um aumento do índice de resistividade e ou pulsatilidade, que também pode ser empregado, em geral isso está relacionada a uma dessas causas. Isso, se casar com uma queda da função renal, né, um aumento da creatinina ou uma anúria, boas chances do paciente ter uma dessas 3 primeiras patologias, que é a necrose tubular aguda, a rejeição e a toxicidade por ciclosporina. Então, ao modo B, aqui nós vemos um rim colocado numa fossa ilíaca direita pela inclinação. A gente vai fazer a mensuração do diâmetro bipolar, vamos fazer a medida da espessura do parênquima, onde ela for menor, e vamos ver, até aqui, possivelmente esse rim está de valor aumentado no eixo longitudinal, a gente não tem aqui a régua para saber ao certo, é uma aparência subjetiva, no caso, mas certamente com os valores, e a gente emprega os mesmos valores de um rim nativo, a gente estaria aumentado a espessura também, e vejam os senhores que há um aumento de ecogenicidade do córtex e uma perda daquele padrão de diferenciação em que isso se torna menos acentuado do que vemos nessa foto. As pirâmides estão hipoecogênicas, mais do que o habitual, enquanto a córtex está aumentada. A gente também veria se há algum sinal de dilatação do sistema coletor, que não há a presença de cálculos, tumores, eventualmente algum efeito compressivo, coleções, e avaliaria também a região da bexiga. Das complicações cirúrgicas, para ficar mais didático, a gente separa em 4 tipos. Então, as complicações de etiologia vascular, as complicações do sistema coletor, complicações devido à presença de coleções e infecção de parede abdominal. Em todos os casos, o ultrassom tem um papel importante numa primeira avaliação e é o método de escolha para uma primeira avaliação. As vasculares, você pode subdividir nas causas que são mais comuns no transplante imediato e as causas que são tardias. Então, no primeiro mês de transplante, as causas vasculares são as que mais fazem o paciente perder o enxerto. Se a gente pensar no tempo que o paciente leva ao longo da sua vida fazendo diálise, ficando na lista de transplante, todo o processo penoso e custoso que é, então o nosso papel é extremamente importante. Você fazendo um exame bem feito, principalmente no primeiro mês após essa cirurgia, você pode evitar a perda do enxerto, o que é algo extremamente importante. Então, as causas vasculares são a primeira causa de perda de enxerto no primeiro mês. Isso porque o esquema de imunossupressão atualmente está muito bom, né? O esquema de drogas melhorou imensamente nas últimas décadas, então são questões vasculares que aumentaram como causa de perda do enxerto. A trombose da veia renal é a que vai acontecer de maneira mais aguda. Ela acontece em até 5% das cirurgias. Ela costuma ocorrer dentro da primeira semana. Na verdade, nos primeiros 3 dias é mais comum. Um fator relacionado para um risco de trombose seria uma questão de dificuldade ou inexperiência na técnica cirúrgica. E as maiores causas de problema de técnica seria a desproporção do comprimento da artéria e da veia. Então, uma desproporção poderia fazer um estiramento ou uma tortuosidade de um desses vasos e causar uma compressão extrínseca. As coleções também têm um papel nesse sentido. Além disso, pacientes com trombofilias ou a presença de catéter de diálise femoral, porque vejam os senhores que a gente só libera o paciente de uma diálise se a função renal voltar a ser estabelecida. Às vezes isso não acontece de cara e esse paciente continua sendo submetido à diálise até esse rim passar a funcionar. Qual é o quadro clínico da trombose de veia renal? É um aumento da creatinina, um aumento meio súbito, uma dor local que o paciente refere de forma aguda,
e um aumento por conta do edema, devido ao represamento desse sangue dentro do enxerto, um aumento súbito nas dimensões do enxerto. E isso vai aumentando, aumentando, até um ponto em que, se a gente não intervir, há ruptura da cápsula. A trombose de veia renal é algo extremamente grave. Se a gente, num plantão ou num exame de enfermaria, observar esse tipo de alteração, a gente deve imediatamente ligar para o médico cirurgião e avisar, porque essa intervenção deve ser muito rápida. E a ultrassom, o que a gente vai ver? Então, no modo B, nós veremos um aumento das dimensões bipolares e do parênquima renal, um rim provavelmente com aspecto mais globoso, mais hipoecogênico, tanto o seio quanto o parênquima, porque ele está edemaciado, e quando a gente vai fazer a avaliação, não pegamos espectros venosos, porque a veia está trombosada, então não tem para onde esse sangue fluir, mas continua entrando sangue nesse rim, e por isso que ele está edemaciando, só que a artéria ela vai encontrar uma resistência muito grande aqui dentro. Então, a impedância fica muito alta, a ponto de reverter aqui a diástole. Então, o que a gente vai encontrar? Aumento do rim, hipoecogenicidade, ausência de fluxo venoso, uma impedância vascular elevada e uma artéria renal que pode, inclusive, criar uma diástole reversa. Só lembrar para os senhores que isso não é, esses achados não são patognomônicos de trombose de veia renal. Eles podem ocorrer em outras situações, como infecções graves e, eventualmente, rejeições muito severas. A trombose de artéria renal é uma complicação menos comum. Ela é bem menos comum do que a trombose de veia. Também se dá de uma maneira precoce, então trombose é a avaliação logo inicial desse enxerto. Também é devida a um problema de técnica cirúrgica. Em geral, a questão da artéria muito curta, e aí vai precisar ser feita uma angulação excessiva para fazer a anastomose. E, possivelmente, se houver uma desproporção da veia, você pode ter um estiramento da mesma. Presença de tromboflebia, múltiplas artérias que necessitam ser ligadas entre si, então você tem que fazer mais anastomoses, podem ser um fator complicador. E também de lesão endotelial, que vai ser um mecanismo que vai aumentar a chance da trombose na artéria. E o que a gente vê aqui nesse exame, nós estamos vendo a artéria ilíaca externa, o rim localizado na fossa ilíaca direita, ele é mostrado num corte transversal para que a artéria seja vista num corte longitudinal, e mesmo utilizando o Doppler de amplitude com um PRF bastante baixo, 4.4, a gente vê um stop, né? Aqui a artéria renal para de ter qualquer tipo de fluxo, e no interior do rim a gente não vai ver fluxo nenhum, porque não chega, muito menos vai sair. Não está chegando, não vai sair. Então, é um silêncio, que a gente fala vascular aqui no interior, e uma interrupção em algum ponto. Mais comumente é na região da anastomose, neste caso aqui mostrado seria no terço médio da artéria renal. A estenose da artéria renal é uma patologia frequente, mas ela acontece mais tardiamente. Ela acontece em até 2% aqui no hospital, mas a literatura traz números um pouco maiores, e eu acredito que isso seja mais fidedigno, se a gente for pensar na América Latina como um todo. Também é devido a problemas na técnica cirúrgica, provavelmente relacionados. Lembrem que esse receptor é diabético, é hipertenso, muitas vezes, então ele não tem vasos, também condições muito apropriadas. Por isso que aquele exame pré-transplante é importante, para a gente identificar pontos de estenoses nas artérias ateroscleróticas desse receptor. Também pode acontecer de haver displasia fibromuscular e fibrose pós-operatória, cujo fator precipitante não é muito entendido, mas alguns pacientes isso acontece, evolui com uma fibrose ao redor dos vasos, ocasionando uma compressão extrínseca que leva à estenose. O quadro clínico, em geral, isso é bastante presente. A gente vê um paciente que começa a voltar a apresentar hipertensão arterial sistêmica e é de difícil controle.
Também a gente tem uma perda de função renal, então aumento da creatinina e, eventualmente, por tratar-se de uma estenose numa região que é extremamente superficial, não é difícil para o médico solicitante, no seu exame físico, escutar um sopro na região. Na maioria das vezes, essa estenose vai acontecer na anastomose proximal, ou seja, na anastomose junto à artéria ilíaca externa, mas ela pode ocorrer em qualquer ponto da artéria. O tratamento é uma angioplastia com stent ou, novamente, abrir e refazer essa anastomose. Então, como eu falei para os senhores, mesmo no modo B, é importante a gente tentar fazer uma avaliação, porque muitas vezes nós vemos. Então, aqui, a gente vê um rim, mais uma vez na fossa ilíaca direita, isso é por coincidência, um rim que até não me parece muito bem, um aumento de ecogenicidade, parece ter uma coleção aqui, mas, enfim, essa é a artéria ilíaca externa direita. Aqui a gente vê a artéria do rim transplantado, ela tem um pequeno kink, uma pequena dobra. Isso não é incomum e isso muitas vezes não reflete em nenhum tipo de problema para o rim. Porque, naturalmente, nas regiões de angulação, a gente tem um aumento de velocidade, a mesma coisa que acontece na carótida. No caso do rim, quando a gente vir esses kinkings, ou mesmo quando vir uma estenose no ponto com aumento significativo de velocidade, é muitíssimo importante a nossa avaliação intrarrenal, porque é o tardos parvus e é o aumento de índice de resistência que vai nos indicar que esse rim passa a ter um sofrimento consequente de alguma alteração nessa região. Então, aqui é o modo B, a gente vê que nesse ponto o calibre ele reduz de maneira significativa. Aqui só um aumento, a luz está muito reduzida. Então, não é só a curvatura, é a redução mesmo do tamanho da luz nessa região. Então, se eu vejo uma imagem dessa, jogo o meu colorido, há um aliasing, há um aumento significativo de velocidade de pico sistólico, e eu tenho uma alteração da aceleração dentro do rim, então eu estou diante de uma estenose significativa para esse enxerto. Então, aqui só para demonstrar o caliper nessa região, com ângulo de 60, que é o ângulo mais apropriado que dava para fazer, o ideal sempre o mais próximo de zero possível, e a gente tinha valores próximos a 470, então aumento muito significativo de velocidade. Outra questão que a gente deve avaliar é a presença de pseudaneurismas e fístulas arteriovenosas. Em geral, isso é consequência de biópsia. Toda vez que o paciente tiver uma queda de função renal, vem para o Doppler, a gente não explica a causa, não é uma causa vascular, não é uma causa obstrutiva urinária, e a gente vê uma alteração nos índices semiquantitativos dentro do parênquima, esse paciente será submetido à biópsia, que hoje é a única maneira que a gente tem de diferenciar aquelas 3 patologias que eu falei no início: necrose tubular aguda, rejeição e nefrotoxicidade por ciclosporina. Então, quando a gente faz as biópsias, muitas vezes fica uma pequena fístula arteriovenosa na região, sem grande importância, que vai se fechar sozinha. O problema é quando elas são grandes. Às vezes acontece de grandes fístulas formarem-se, já vi fístula que tomava metade das dimensões renais e que levava a paciente a uma insuficiência cardíaca. Então, nesse caso, obviamente, a gente precisa intervir, do contrário, só acompanha. Então, no caso, instabilidade hemodinâmica igual a intervir nessas formações, do contrário, é só acompanhar. Ao modo B vai ser uma formação que parece um cisto simples, mas quando a gente liga o colorido, vê a típica imagem yin e yang, e se a gente coloca o espectro aqui na região do colo, vai ver um fluxo de alta turbulência e, às vezes, aquele fluxo em to and through, indo e saindo aqui pelo colo do pseudaneurisma. Aqui para demonstrar, então, uma pequena fístula, no mapeamento colorido, um PRF baixo até, e a gente vê a vascularização normal, e aqui, nessa região arredondada, que é o modo B, pareceria um cisto simples, uma região de aliasing, cujo espectro é como se fosse uma veia arterializada. Então, é um fluxo de alta velocidade em geral, com uma diástole muito cheia.
As urinárias acontecem em 1 a 15% dos pacientes. Muito determinantes são os fatores dos próprios receptores, doadores e a parte técnica. Aqui, só porque eu falei no início para vocês, para demonstrar como que é a técnica de tunelização. Abre-se, então, aqui a serosa e a submucosa, coloca-se o ureter e faz um chuleio e everte-se para a mucosa parte do ureter. Com isso, você cria uma espécie de mecanismo valvular um pouco mais fisiológico. Esse ureter, lembrar que ele está denervado, então é muito frequente, se o paciente vier com a bexiga um pouco cheia, que a gente veja algum grau de dilatação leve no rim transplantado. Isso é bem comum, não confundir isso com uma situação obstrutiva, porque esse ureter é denervado, ele não tem a mesma contratilidade de um ureter normal. As fístulas ureterais, elas costumam ocorrer na área da anastomose com a bexiga. O paciente vai referir dor local com radiação para a perna, uma anúria ou redução dessa diurese enquanto sobe a creatinina. Quais as consequências? A formação de coleções que vão ser urinomas que podem se infectar. Se for necessário, a gente pode fazer uma exploração cirúrgica para identificar o ponto em que essa urina está extravasando e fazer a correção. Obstruções ureterais em 2 a 10% podem ser por conta de coágulo, pode ser fibrose, pode ser cálculo. Então, nosso papel é identificar se há dilatação, falar qual o grau da dilatação e tentar identificar se é um fator obstrutivo ou compressivo, qual é, em que ponto está. E o tratamento vai depender de acordo com a causa. Então, lembrar, como o ureter é denervado, se o paciente estiver com a bexiga muito cheia, você sempre vai ter uma dilatação, que às vezes é moderada até severa. Então, se tiver com a bexiga muito cheia, pede para o paciente esvaziar, dá 20 minutos para esse rim trabalhar e reavalia para ver se de verdade existe dilatação. A coleção, a gente vai ter 4 tipos de coleções. Para a gente fazer o raciocínio de qual é a coleção e o que precisa constar no relatório, seriam esses itens. Então, qual é o período de pós-operatório? Se for muito recente, é um hematoma. Se passar um pouco de tempo, não tem por que eu ter formações de hematoma. Então, eu vou estar diante, possivelmente, de um urinoma ou de um seroma mais inicialmente. Se passar o tempo, pode ser presença de linfocele. A aparência também pode nos ajudar, a localização é fundamental e a gente deve mensurar para acompanhar esse volume. Estou quase acabando. Então, o hematoma é extremamente comum, ela acontece precocemente, se for assintomática e pequenos volumes, isso não vai ser levado muito em consideração. Agora, pode ser muito grande e o paciente apresentar um choque hipovolêmico. Uma coisa que eu aconselho aos senhores, porque eu tive a infelicidade de passar um paciente que estava caindo hemoglobina, me pediram fazer uma avaliação, não havia um aumento na coleção no hematoma perirenal, e então eu não consegui estipular a causa. Esse paciente continuou perdendo, no mesmo dia a equipe foi rápida, acabou fazendo uma tomografia, e ele tinha um hematoma que era retroperitoneal, que eu não havia visto. Então, se tiver queda de HB e você não conseguir ver um padrão de mudança, tem que seguir com tomografia. Urinoma, pelo menos 2 semanas para se formar em geral. São formações das menos septadas, elas são mais anecoicas, e, na dúvida, eu posso fazer uma punção para quantificar a creatinina, comparo com a creatinina sérica, se muito elevada, é um urinoma, a gente precisa intervir. Linfoceles não são muito comuns, são relativamente comuns, não são tratadas a menos que façam um efeito compressivo, por exemplo, sobre o hilo renal, causando uma compressão, um fator compressivo. O tratamento definitivo, e por que não se aborda? Porque o tratamento definitivo é necessário você abrir novamente e fazer uma ressecção, e você pode formar mais linfocele nesse ato. Então, não adianta puncionar, porque volta. Então, só se mexe realmente em linfocele se ela estiver causando alguma coisa. Em relação à parede, rapidamente, só para lembrar que são pacientes muitas vezes imunodeprimidos, muitas vezes obesos, e você pode fazer uma avaliação ao ultrassom da parede, da pele do subcutâneo, e se for uma coleção muito extensa,
eventualmente a tomografia pode adicionar algumas coisas. Só para exemplificar as coleções, então, hematoma em geral a gente vai ver desde o primeiro pós-operatório ao redor do rim, quando ele está muito no início anecoico, depois começa a ficar heterogêneo conforme são formados coágulos. O urinoma costuma se formar mais junto da bexiga, porque em geral é essa área que faz deiscência de anastomose. A linfocele é a que costuma ser mais septada, pode aparecer em qualquer localização, demora também algumas semanas para começar, e os abscessos são imagens em geral heterogêneas, às vezes, como neste caso, produtoras de gás, quando você tem bactérias gram-negativas, e o paciente tem uma clínica de febre, dor e mau estado geral. E, rapidamente, se a gente não vir nada desse tipo de complicação, então você pode estar diante de uma disfunção de enxerto renal, né, quando tem uma perda da função renal, e esses são as causas mais comuns, necrose tubular, rejeição e nefrotoxicidade. A disfunção do enxerto renal não é diferenciável através da ultrassonografia. Então, nesse caso, isso é o conceito, é a piora da função renal na primeira semana com necessidade de hemodiálise, e nesse caso a biópsia é o tratamento, é o próximo passo para tentar estabelecer qual é a causa da disfunção do enxerto e poder atuar, porque o tratamento é totalmente diferente. Então, eu gostaria de agradecer, não vou me estender mais, se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição.